Salve galera, eu sou Gessé e eu tô aqui pra trazer um vídeo bem diferente. E agradecer uma certa pessoa porque foi ela o motivo de eu fazer esse vídeo, né? Vamos lá, eu devo esse vídeo ao Juan Silva, né? Que estava eu navegando no Facebook e me deparo com um post do qual mesmo colocou no grupo de Kingdom sobre um assunto bem polêmico, né? Ele basicamente ele afirmou que um grande céu vale por dois generais de Kim. E eu quero deixar de antemão claro que meu intuito não é atacar o cara. Meu intuito não é gerar treta em nada. Simplesmente eu achei muito interessante. E achei até interessante o modo como ele colocou a visão dele, os argumentos dele. Apesar de eu não concordar, é justamente esse o motivo de eu ter feito o vídeo. Não é pra atacar o cara. Não é pra esculachar ele. É simplesmente pra eu dar a minha opinião através de um vídeo da maneira da qual ele se expressou num post. Eu vou estar usando comparações históricas, tá? Com comparações do mangá, um paralelo entre esses dois, que o Hara ele se baseia muito nisso. Os personagens, ele romantiza os personagens da história no mangá, então a gente também tem uma pegada de realidade, mas uma pegada, digamos, mística que o Hara dá na obra, essa parada do aura do general, do cara dar uma cipuada e matar 14 caras de uma vez, entendeu? Vocês vão entender à medida que eu for falando. Então, sem mais delongas, vamos nessa, né? O post começa da seguinte forma: ele colocou um grande céu igual a dois grandes generais de Kim. Ele diz que antes de mostrar a superioridade de um grande céu, ele vai começar a passar umas ideias. Aí nós somos apresentados ao primeiro fator. Basicamente, no primeiro ponto, ele fala que, deduzindo a criação dos três grandes céus, né, dessa casta, ela se deu praticamente que única e exclusivamente em oposição aos seis grandes generais de Kim. Eu concordo totalmente. Ambas as castas, tanto os seis grandes generais de Kim quanto os três grandes céus de Zal, elas basicamente simbolizam o poderio militar de cada estado, o ápice de cada estado ali. E a gente vê que entre ambas as castas existe aquela rivalidade entre elas. No segundo ponto aí que eu já começo a discordar, porque ele diz o seguinte, ele diz: apesar de surgir como oposição aos seis grandes céus, aos seis grandes generais, percebe-se que os grandes céus eles possuem outros feitios, como ministro, no caso ao Hibuku, né? E defesa autônoma de terras, que também é o Hibuku. Ministro também a gente colocar, aliás, como políticos, né? Tanto o Shosha, que ele ainda foi o único dos três grandes céus que não foi mostrado, ele tinha cargo político, como o próprio Rinshoujo também teve na história. Então, isso aí tá correto. Mas, ele não levou em conta que generais de Qin também tem isso. Se você pegar em paralelo, o Koshou, dos seis grandes generais, né? No mangá ele é retratado como o estrategista entre todos eles. Ele era um grande general e era o cara que esquematizava as tramas basicamente para os outros generais. Então ele tinha um papel, digamos, de chefe militar. E o próprio Shibasako, dos seis grandes generais, ele também agia como conselheiro do rei. Então, essa segunda opção por si só eu não concordo com esse ponto de vista, justamente por isso. Em ambos as castas existiam homens que exerciam múltiplos papéis, digamos assim. Galera, durante o vídeo eu vou estar botando um mapa para vocês verem. No terceiro ponto ele coloca o seguinte: vendo que há seis grandes generais de Kim, por que Exal colocaria apenas três grandes céus para competir com eles? E embaixo ele coloca quantidade, qualidade. Uma frase enigmática que o To usou, né? Durante a coalizão, enquanto eles enfrentavam o primeiro exército de Shu. Como vocês podem perceber, esse terceiro ponto foi mais uma pergunta, onde ele responde embaixo com essa comparação de quantidade e qualidade. Ele coloca Zal, aí ele começa a dar o exemplo. Aliás, aí ele começa a usar os argumentos. E coloca que Zal, em meio a uma força tão avassaladora como os seis de Qin e a ameaça dos demais estados, não colocaria apenas três homens à toa. Aí ele já está querendo dizer que o quê? Esses três homens, se eles foram colocados nesse cargo é porque eles são os caras. Isso está correto. Aí, não bastasse ele ter feito uma afirmação legal, ele comenta assim, aí eu já não concordo. Que é quando ele fala. Logo conclui-se que,
Se Zhao colocou 3 grandes céus é porque sabia que um deles valia por 2 de Qin. Errado, meu querido Juan. O que ele quis dizer basicamente foi o seguinte, galera. Zhao faz fronteira com 5 estados. Shu, Yan, Qi, no lado leste. Shu abaixo, no caso. E Qin e Wei pro oeste. Só não faz fronteira com Han. E, como se não bastasse, ainda tem o Xiongnu ao norte. Aquela tribo bárbara chata pra porra. Mas basicamente o que ele quis dizer é isso. Zhao era um estado que era cercado por forças hostis. Mas uma coisa que o Juan também não levou em conta é que, galera, a Era dos Três Grandes Céus e a Era dos Seis Grandes Generais, a China não tá como ela tá atualmente no mangá não, tá? Eles tornaram os estados assim. Na época em que eles eram jovens e percorriam os campos de batalha, a situação da China era outra. Haviam vários e vários outros estados. Para você ter ideia, Qin não tem esse tamanho todo que tem agora não, no mangá. Qin era um estado razoavelmente médio, que fazia fronteira com estados bárbaros como Ba e Shu. Você tinha Han, você tinha Zhao, tinha Lu, que era um estado poderoso. Você tinha os Yue, você tinha Wu, você tinha Shu. Eram muitos estados, galera, muitos estados mesmo. Zhongshan, que era um inimigo de Zhao. Os semi-bárbaros, Ba e Shu com SH, tá? E Shibasako exerceu papel essencial como conselheiro do rei e na conquista desses dois estados. Vocês vão entender isso mais na frente, porque eu estou falando isso. Logo é o seguinte, da mesma forma que Zhao é cercada por inimigos hostis, Qin também já foi bastante. Essa comparação de quantidade e qualidade, ela vale muito. Se você tem mais espaço, consequentemente o que se espera é que você tenha pessoas, você encontre pessoas mais capacitadas facilmente. Concordo nesse sentido. Mas o fato é que não quer dizer que só porque eu encontrei, meu estado é minúsculo, eu encontrei 3 pessoas e o outro estado é enorme e encontrou 6, que as 9 não possam ser no mesmo nível. Se você pegar o capítulo 108 do mangá, é dito justamente isso. É quando os três grandes céus são citados a primeira vez e é dito que os três grandes céus eram homens que lutaram de igual para igual com os 6 grandes generais. E não que eram rivais superiores, ou seja, eles lutaram, eram homens que lutaram pau a pau com 6 grandes generais. Logo, galera, o que é dito? Na época em que Qin possuía os 6 grandes generais, Qin era considerado o estado mais perigoso da China, constantemente atacava outros. A Kyokai, ela comenta, quando ela retorna para a unidade de Qin, ela comenta com o Shin: se nós pretendíamos conquistar os 6 estados e unificar a China de um ponto de vista estratégico, nós precisaremos de 6 generais, 6 grandes generais, né? O Shin concorda. E, galera, levem em conta uma coisa. Essa questão de Qin ser muito maior o torna muito mais propício a achar novos talentos. Zhao não é tão territorialmente expandida quanto Qin. Se a gente parar para analisar, galera, Qin, além dos 6 grandes generais, possuíam generais basicamente ali no nível, próximo do nível, como o Duque Ryu. O Ozen certamente era um homem do nível deles, mas que se ocultava nas sombras pelas intenções dele, né? Que muito provavelmente não daria certo com o rei como o Rei Shou. E Kank, que até então era um talento não descoberto. Mas Zhao também possuía generais, digamos, próximos do nível de Três Grandes Céus, talentosos, como o Keisha, como o Gakujou. É mais aquela questão assim de, se você tem homens que você coloca, se eu coloco 6 em uma casta, se eu coloco 3 em outra, se eu coloco 7 em outra, é porque eu tenho a sensação de que aqueles homens são os melhores naquilo, entendeu? Mas não necessariamente quer dizer que se eu botei um, o meu um vale por 7 de lá. Porque se a gente levar em conta quem faz fronteira com Han, Shu, Zhao e Wei. E também tem bárbaros. Sem falar que Qin também tinha Bai e Shu próximo, né? No caso, então, se a gente analisar desse modo, galera, Qin também fazia fronteira com muitos estados. O fator principal
de Zal não ser um estado que dá mais trabalho a Kim, ou de que empregou melhor o sistema dos três grandes céus, se deve aos reis. Zal só é um estado fudido por conta dos reis. Agora vamos levar em conta o seguinte, se a gente pegar por fatores históricos, se a gente pegar pelos pontos cardeais, certo? Norte, sul, leste, oeste. Zal só teria basicamente se defender em 4 pontos. Que era basicamente isso. Você tinha o Pang Nuan, que era um general que no caso era o Hulken, que atuava no leste, em Yan. Você tinha o Koshou, que... Koshou, a deidade guardiã da capital real, que atuava no fronte por Qin. Zhao She também, que no caso é o Xoxa, que atuava no fronte contra Qin. Você tinha Li Xianghu, que era o Rinshoujo, também atuava por Yan. E você tinha o Renpa, pegando aquela parte Wei e abaixo. Shu e por aí vai. E no norte você tinha o Hibuku contra o Xiongnu. Ou seja, ele se defendiam dos 4 locais. Defendiam o seu estado. Já Qin era um estado que só se expandia para o leste. Já que Qin era o único estado do oeste. Então ele empregava todos os seus recursos para frente. E não tinha que demandar em vários frontes desgastantes como o Zhao. Mas não muda o fato de que se mostra uma tarefa árdua. Porque eu digo que não faz sentido uma afirmação de que um grande céu vale por 2 grandes generais de Qin? Por que então Renpa, quando confrontou o exército Oak, pessoalmente o Oak, por várias batalhas, por que ele não foi capaz de sobrepujar Oak sozinho? Ambos com seus exércitos. Porque ele dizia que a sensação era como se chumbo quente estivesse em seu intestino sempre que ele se enfrentava a um exército dos 6 grandes generais. Por que Renpa não... Renpa, por ser um general híbrido, que é dotado tanto de instintivo, de talento instintivo quanto intelecto, além de ser um poderoso guerreiro, por que ele não engoliu o Oak? Por que então ele não foi capaz de capturar Hakuki em todas as vezes que eles lutaram? Ele não foi capaz de derrotar Hakuki. Por que então Hibuku, o mais forte dos três grandes céus, né? Para o Juan, com certeza. Por que então o Hibuku se valeu de fazer todo um plano e se vale de mais um grande céu, né? O Hulken, que era o exódio dele, fazer todo um plano para matar um potencial inimigo, que era o Oak, o último dos 6 grandes generais de Qin. Por que então ele se valeu? E outra, se a gente usar esse argumento de quantidade e qualidade, Hibuku dispunha de ambos em Baiu. Ele tinha mais oficiais preparados, mais tropas, mais equipamento, vantagem de escolher o terreno e tudo. Basicamente, Hibuku tinha tudo ali. E por que foi tão difícil matar o Hulk? Agora continuamos, né? No post de Juan Silva, o que é que ele diz? Não há achismo quando se está cercado de fatos. O que os fatos dizem, o que consta no mangá, né? A primeira prova. Vimos que durante o mangá, na batalha de Barrios, da Colina Ba, entre Oki e Rinshoujo, um dos grandes céus de Zal na época, se enfrentaram. E Rinshoujo, usando de sua sagacidade intelectual, utilizou de um rio que tinha como uma defesa natural e se isolou das forças de Qin, permitindo que eles parassem ali para conversar. Aí é que Juan começa a se equivocar. Aí é que Juan dá uma equivocada do caramba. Rinshoujo já naquela situação poderia derrotar Oki. Ou como eu queria ver isso, como eu queria ver Rinshoujo ter tentado. Porque até onde eu vi, Rinshoujo era quem estava evitando, né? Mas vamos continuar. Ele diz que tanto Shogaru quanto Rion, os vassalos de Rinshoujo, avaliaram que ele na época era imbatível e era imparável. O engraçado é que os mesmos Shogarus, o mesmo Shogaru e o mesmo Gyo-un que afirmaram tal coisa, que disseram que o próprio Gyo-un falou que Hibuku é o maior grande céu de toda a geração e que certamente eles sairiam vitoriosos, os dois foram para a cova e Hibuku mamou o Ozen. Então, mas assim, brincadeiras à parte, porque guerra ela é mutável e diversos fatores alteram isso. Mas que o fato é,
todo vassalo ele baba o ovo do general dele. Você vê o Tou fazendo isso com relação ao Oak. Você tem o Rinko, por exemplo, falando grandiosas coisas do Rempa. Certamente meu senhor sairá vitorioso, meu senhor sairá vitorioso. A mesma coisa não seria diferente com Shougari Gyo-1 para com Rinshoujo, né? Agora, o que nós podemos avaliar da Batalha das Colinas Ba? Foi basicamente isso. Rinshoujo usou de intelecto para que empatasse as forças de Qin de chegarem ali. Mas haviam forças atrás de Zhao em confronto com as forças de Qin e elas foram sobrepujadas pela galera do Woke. O que se leva a crer, galera? Se Rinshoujo vale por dois grandes generais de Qin, por que Rinshoujo não sobrepujou o Woke ali? Mesmo se ele quisesse, por que ele não fez aquilo? Galera, se tivesse uma escadinha ali, uma ponte para passar ali, de conta por conta, era Topagyo 1, Rokuomi para Shogario e Oki. O que fazer tapioca com o bichinho do Rinshoujo. Mas claro, o diferencial do Rinshoujo está em intelecto. Ele é muito, muito inteligente. Da mesma forma do Oki está em intelecto e força. Mas vejam que foi algo equiparável. Nenhum lado pendeu para nenhum outro. Certamente o Rinshoujo estava numa posição defensiva, ele tinha que se defender. Mas eu não vi ali nenhuma superioridade pendendo para nenhum dos lados. O Juan continua usando seus exemplos, né? E o próximo que ele usa é o de que durante a antiguidade Rempa foi capaz de parar o Hakuki durante a batalha de Shōhei, aquela batalha onde tinham cerca de 450 mil homens de Zhao e 500 mil a 550 mil de Qin. E que Rempa foi capaz de parar Hakuki com sucesso. Mas galera, a função do Rempa ali era defender. O que é dito nos registros é que mesmo Qin tentando ofensivas e obtendo resultados pequenos, as defesas se mostravam complexas do mesmo jeito. Rempa foi capaz de parar e manter um impasse com as forças de Qin. E um detalhe que é mostrado no mangá, né, que o próprio Oki também estava na batalha, servindo o Hakuki. Mesmo que sejam dois grandes generais contra um grande céu ali, não muda o fato de que Oki teria que seguir as ordens do Hakuki. Ele não ia agir como uma força individual. Ele teria que seguir as ordens do Hakuki. Era uma batalha colaborativa entre dois grandes generais. Então ali você tinha basicamente Hakuki contra Rempa. E o Rempa só tinha a função de defender o local. A batalha realmente só foi perdida porque o rei imbecil retirou o Rempa do campo de batalha e botou um comandante muito menos capacitado. Mas galera, não muda o fato de que Rempa não era para ter dado conta dos dois grandes. Ele apenas manteve a função que lhe foi dada. A questão de toda aquela batalha ali, galera, era Zhao defender e quem atacar. Tanto que quando o novo comandante veio, por ele ser menos experiente do que o Rempa, ele escolheu ir para a ofensiva e tomou no fole. A função ali de Zhao era ficar na defensiva, era a vantagem deles. E o Rempa conseguiu manter o impasse. Não foi nada superior a Qin, nem Qin foi nada superior a eles. Em seguida ele fala que eu já comentei sobre isso, o fato do Oki estar com o Hakuki na batalha de Shōhei. Ele comenta que dois grandes generais de Qin trabalharam juntos e não puderam superar um grande céu de Zhao. Mas ali a questão era totalmente diferente. É como eu disse, Rempa só tinha a função de se defender e Oki estava obedecendo ordens de outro grande general companheiro designado como seu superior. O outro argumento, o mesmo Rempa enfrentou a força coalizadora de Mogou, Kanki e Ozen. Pode tirar um Mogou, cara. O Mogou é um general muito bom, um grande general muito bom. Eu gosto dele, ele é muito humilde, mas ele gera fichinha para o Mogou, nem conta. A batalha ali em Sanyo era entre Kanki, Ozen, os três jovens comandantes, e Rempa. Pera aí, Rempa tinha um estrategista extremamente chato, como o Genpo, inteligentíssimo, um general especializado em ataques, o Rinko, capaz de furar defesas complexas como as formações defensivas do Oki, um dos 10 arcos da China e um cara que já chegou a lutar contra o mesmo, e Kai Shibo, um general tão feroz que se equipara ao Rempa. Veja, Rempa tinha 4 lâminas perigosíssimas.
E o Juan fala que mesmo ele não matou o Mogul por pena. Convenhamos, Rempa deixou o Mogul viver, mas o que foi que ele avaliou ali? Que mesmo se ele e Kaishibu destroçassem o QG de Kim ali, o que era possível, a batalha para eles estava perdida. Porque Kank derrubou o QG de Wei primeiro. Ozen, mesmo selando a rota de. Mesmo selando os movimentos dele no flanco esquerdo, ainda estava numa posição muito vantajosa para punir as tropas de Wei e eles não conseguiriam reagrupar. Se o próprio Rempa falou que a batalha estava perdida, é porque estava perdida. Ru é um cara muito pesado, vejam o que ele colocou. O Rinko só não passou pelo Shin porque o Shin é o protagonista da obra. Embaixo ele vem e solta a lendária. E Hibuku, que aguentou 3 generais do nível dos 3 grandes céus. Yotawa, Ozen e Kank. Hibuku e seus subordinados. Só faltou mencionar que tinha Roso e todo o quartel dos Quanhongs, Shusuiju, a galera de Gyo e mais uns centenas de milhares de soldados de Zal. Diretamente, o Hibuku só enfrentou o Ozen, galera. Apenas o Ozen. Além de ter matado com sucesso Jekishin e Oki. Ele foi pesado demais isso aí, velho. Jekishin eu até aceito, porque Jekishin marcialmente era uma fraude, apesar de se mostrar até inteligente. Mas Oki não foi fácil de maneira nenhuma, velho. Ele diz, nota, não estou falando dos generais isolados, estou falando dos generais e seus vassalos. Claro, afinal, o que é um general sem seus bons vassalos, né? E ele salva o meu vídeo, né, Juan, salva o meu vídeo dizendo o seguinte: não vou por mais coisas para não ficar um texto enorme, mas que quem fez uma leitura imparcial da obra chegou à mesma conclusão que eu. Ousado, ousado. Eu acho que é porque eu li tanto que eu acabei mudando de ideia. Mas galera, pra mim o que o Hara quer colocar, o que o Hara tenta enfatizar várias vezes é que seja o grupo dos Três Grandes Céus, ou seja dos Seis Grandes Generais de Kim, essa rivalidade deles. Não importa se Renpa vai enfrentar Hakuki, se Renpa vai enfrentar o Oki, se o Oki vai enfrentar o Rinshoujo. O que o Hara tenta passar é a ideia de que imagine essas batalhas legais, essas batalhas fodas, onde você não sabe o que esperar de nenhum dos lados, onde você tem inimigo, rivais tão foda do outro lado, onde é uma batalha tão nivelada que não chega a ser unilateral. Você tem onde um joga, o outro pune, onde o outro joga, o outro responde. É essa rivalidade que o Hara tenta passar. E não de que, se eu tenho um, é mais forte do que você, vale pelos seus 7. Se você tem 7, vale por 2 dos meus 14. Não, isso, galera, é a rivalidade que o Hara tenta passar. Isso é o legal da obra. Então, eu agradeço muito ao Juan pelo post, porque eu achei sensacional. Eu não vejo muitas pessoas comentando, fazendo posts assim com uma visão tão diferente, né? Sobre algo bem legal da obra. Achei muito foda. E obrigado a vocês, galera, que acompanham meus vídeos, pelo feedback. Eu vou tentar melhorar sempre que der, tá? Sempre no possível. Valeu por tudo, velho. Curtam, comentem e compartilhem, meus queridos. E tamo junto.